Vamos chamar o nosso próximo palestrante. Ele conhece muito bem a realidade do nosso estado e do nosso país. É advogado e secretário nacional de cultura do governo Bolsonaro, pré-candidato a deputado estadual. E também já liderou secretarias estratégicas aqui na nossa querida São Caetano do Sul. Com a palavra, vamos receber Dr. Felipe Carmona. Bom dia, São Caetano. Bom dia, bom dia. Bom dia, nosso deputado federal, Padre Kelmo. Com muito orgulho eu estou aqui, estou me sentindo em casa. Antes até de começar a falar um pouco sobre a minha história, tem alguns agradecimentos, obviamente, ao Sandro, né, que abriu aqui o evento, que foi o meu candidato a vereador aqui. Eu lembro que quando eu estava lá na Secretaria de São Caetano do Sul, aqui de Desenvolvimento Econômico, ele foi lá, ele, pô, e aí? Aí eu abri planilha, ajudei ele a montar, estruturar alguma coisa. 1.056 votos, 1.056 votos, muito bem votado. Agradecer também o Douglas, o dono desse espaço maravilhoso do Alegro, que é a terceira vez que ele nos ajuda. Agradecer também ao Ramires, que sempre me ajudou. Eu conheci ele na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fernanda, que sempre ajuda também. A Fernanda, ela é meu braço direito e esquerdo. Bom, deixa eu contar primeiro quem sou eu. Muitos não me conhecem, então eu vou começar do zero. Eu nasci aqui no Moinho Velho, não sei se vocês conhecem o Moinho Velho, aqui do lado. Sempre quando eu queria ir num lugar top, vinha para São Caetano para mim sempre foi muito inalcançável. Meu pai era carreteiro, motorista de caminhão, puxava aqui na Vila Carioca, ali na Presidente Wilson. Depois, com meus 6 anos, o destino me mandou para o interior de São Paulo, uma metrópole, uma cidade chamada Analândia, tem seus 4.000 habitantes. Lá eu fiquei até os meus 16 anos, vim para São Paulo de novo, na cidade grande. Trabalhei em buffet, tomei muita bicuda na canela de criança mal criada, eu era o Homem-Aranha do buffet. Muito, nossa senhora. Mas a gente tinha que se virar. Eu falo que a minha vida mudou numa sequência de sortes, né? A primeira sorte que eu tive, né? Eu queria ou não ficar registrado, todo moleque quer, né? Pelo menos eu via meu pai ser registrado com 14 anos de idade. E eu falava, pô, né? Eu também quero começar a trabalhar cedo. Meu pai trabalhava na Ródia, quem é de Santo André aqui conhece muito bem. Meu pai foi contínuo, tá lá na carteira de trabalho dele com 14 anos. Eu não conseguia, só nos subempregos, trabalho muito em restaurante, era copeiro. Enfim, quando eu fui me alistar, eu sempre fui muito patriota, padre. Fui escoteiro, sou escoteiro. E quando eu fui me alistar, eu falei, pô, quero servir o exército, né? Primeiro emprego, né? Vamos ver se essa primeira experiência vai. Quando eu fui me alistar, eu já tinha começado a fazer faculdade de Direito. E no momento que você preenche o CAM, mulheres que não sabem o que é CAM, Certificado de Alistamento Militar, que você vai se alistar com 17. E lá falou escolaridade, eu falei 3º grau incompleto. Aí até tinha um cabo antigo lá, falou assim, 3º grau, alemão, é isso mesmo? Eu falei, pô, já comecei a fazer faculdade de Direito e tal. Ele falou, pô, você já ouviu falar do CPUR? Eu falei, não conheço. Ele é Centro Preparatório para Oficiais da Reserva. Então, você já está incorporado, ou você vai ser oficial, ou você vai ser soldado. Aí só depende de você, vai para pirar. Para pirar é estudar. Isso eu entrei, consegui entrar no CPUR. Não tem aquela história linda, não sou o Tarcísio que foi 01, não. Eu fui em 96, eram 140 vagas para o estado todo, consegui entrar na vaga 96. E foi aonde eu comecei a ter acesso. Quando a gente fala aqui, o meio que a gente anda influencia no modo que a gente vive, no modo que a gente vê o mundo, é real. Se a gente andar com maconheiro, vai achar que fumar maconha é normal. Se andar com ladrão, você vai achar que ser ladrão é normal. Se andar com político corrupto, você vai achar que fazer cashback de emenda é normal. E não é normal. E quando eu tive essa primeira insight quando estava no exército, que CPUR, para quem não conhece, via de regra, filho de general, coronel, filho de empresário, e eu lá, filho de motorista de caminhão, caipirão lá, sempre do meu jeito, canivete no bolso, andando de bota. E isso eu comecei a ter acessos que eu não tinha antes. Comecei a ver o mundo de uma forma um pouco diferente. Com 2 anos depois que eu tinha servido o exército, eu me apliquei a forma que usam para uma vaga de trainee de uma construtora, uma famosa construtora, Camargo Corrêa. E lá fiquei 4 anos, depois fui para Queiroz Galvão.
Por isso que eu falo uma sequência de sorte. Eu estou no ano de 2013, um amigo meu do quartel, chamado Bruno, falou assim: Carmona, pô, tem um deputado federal maluco, lá do Rio de Janeiro, querendo soltar o filho dele, que é Polícia Federal aqui no estado de São Paulo. Ele quer comer uma pizza lá na 1900, ali na Pompeia. Bora. Aí eu cheguei na pizzaria, quem que era em 2013, o deputado maluco? Jair Messias Bolsonaro, o maior líder da direita que o Brasil já viu. Peguei amizade com o Jair, morro de inveja. Peguei amizade lá em 2013, peguei muita amizade com o Eduardo Bolsonaro, que hoje está exilado nos Estados Unidos. Fui visitá-lo agora no começo do mês, dar aquele apoio moral. Mas, pois bem, nessa época eu já tinha começado a dar aula de processo constitucional. E eu tenho dois exemplos da minha vida, passada da minha vida, que, pô, parece que dá orgulho, só que em dias atuais não dá. Primeiro, ter servido o exército. Eu servi um outro exército, não servi o exército de hoje em dia. E ter sido professor de direito constitucional. Que, pô, não é vantagem nenhuma falar que foi professor de direito constitucional. Porque existem, eu sempre faço essa brincadeira, né? 11 constituições diferentes, que graças a Deus só existem 10, que o Messias não passou. Pareceu o gol da Copa, né? Quando foi negado lá, tudo comemorando, rojão. Eu fui um desses. E temos 10 interpretações diferentes. E a nossa Constituição não é das melhores, né, deputado? Não é, mas eu estudei, dei aula, e eu posso falar com propriedade, né? A minha especialidade em processo constitucional, eu dava aula num grupo da Anhanguera, chamado LFG, Luiz Flávio Gomes, que é concurso preparatório para concurso público. E quando a gente fala que as instituições estão dominadas, é porque, por exemplo, se hoje cair na prova do Ministério Público, MP, 8 de janeiro, foi tentativa de golpe, se você ousar falar que não, você já não passa no concurso. É a forma que eles pegam uma peneira e começam a falar se você tem competência ou não. Se você não concorda ou acha muita asneira, o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, que lá está falando direito das pessoas humanas, pelo amor de Deus, se a pessoa é humana, mas não, tem essas asneiras. Se você não ousar concordar com o que eles tentam te doutrinar, você não entra. E hoje a gente vê casos absurdos como, por exemplo, uma juíza liberando uma mãe que foi cúmplice do assassinato do seu filho. Você vê um juiz em Jales condenando 2 pais porque querem o melhor dos seus filhos e fizeram homeschooling, condenados. Então, quando a gente fala de uma guerra, o professor Olavo chama de guerra cultural. Eu vou falar um pouco mais para frente, que eu estou tentando ousar dar uma melhorada no nome. Pois bem, conheci o Bolsonaro em 2015, 2013, 2015 tive maior proximidade com o Eduardo, fui tocando, ele já era deputado federal. Em 2018, como muitos de nós, não tenho dúvida, abraçamos a campanha do Jair Messias Bolsonaro num partido que todo mundo duvidava. Primeira candidatura do senhor também, né, em 2018. Vencemos a eleição. Aí o mosquitinho me pegou, porque eu falei assim: o Brasil tem jeito. Sabe como eu sei que o Brasil tem jeito? Porque a gente está num domingo, 9 horas da manhã, aqui já estava lotado. As pessoas estão querendo se politizar, porque via de regra, pasmem, quem são mais politizados, infelizmente, ou eram, é a esquerda. Porque é aqui que a gente quer da nossa vida. A gente quer trabalhar, levar comida para dentro de casa, amar nossa família e só. Ou você acha que é feliz? Aniversário do filho do deputado, ele está aqui. Eu tenho 3 filhas, hoje de manhã elas acordaram até mais cedo para poder, elas têm que escolher o look, então desculpa, eu não estou de blazer, não ia. E você acha que eu não queria estar com elas? Mas não, nós temos uma missão maior. Pois bem, quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, eu recebi um convite para ser secretário nacional de cultura do governo Bolsonaro. Aí, meus amigos, eu percebi que o buraco é bem mais embaixo. A esquerda aprendeu a manipular a massa através da arte, através da cultura, para poder tornar coisas absurdas aceitáveis. Desde quando a gente pode colocar numa mesa de debate assassinato de bebê? Isso é normal?
Isso parece ser normal, não é e não vai ser nunca, mas eles mudam de nome, eles falam aborto, eles colocam numa novela na década de 90 falando sobre uma história triste, eles colocam em letra de música. Desde quando a gente consegue aceitar coisas? Porque desde quando o happy hour, a hora feliz, é sexta-feira à noite tomando cerveja para fazer besteira? Ah não, pastor, não beber, se beber não casa, é legal, né? Se beber não casa é engraçado. Pô, não faz sentido. Happy hour com um cara casado, com filho, é em casa. Não é tomando cerveja na rua. Happy hour depois do trabalho. Você tem que ir para casa, você tem o que mais a gente ama na nossa vida. Se não for sua família, você já está errado. Trouxa é quem acha que a família não é a principal coisa. E eu sempre falo isso. Realidade, sem dissonância cognitiva. O Brasil, vamos pensar assim, o georreferenciamento do Brasil, ele é mudado toda hora, tipo, não é palpável, você não consegue pegar, você pega a terra, mas você está numa divisa, você pega a terra de um lado da Argentina, terra é terra. Você pega o estado de São Paulo, mesma coisa, são desenhos que o ser humano criou, que um homem criou. Você pega as cidades, o delimitar, a mesma coisa, pode vir uma nova lei e mudar aonde acaba uma cidade começa outra. Isso é normal, o bairro, o nome do bairro, a única coisa que é palpável é a família. E quando a gente vê o presidente da República, Luiz Inácio, falar que nós de direita sempre defendemos, que eles sempre combateram, que era o patriotismo à família, e eu não posso ter o direito de falar que eu quero te destruir, porque ele quer destruir o que eu mais amo, e isso não é normal, que o discurso de ódio é nosso. A gente só está reagindo, por isso que muitas vezes as pessoas falam que são reacionários, porque a gente reage. Conservadores reagem ao movimento de ataque que estão fazendo contra o que a gente mais ama, a nossa liberdade. A nossa liberdade é e tem que ser inegociável. Quando eu cheguei lá, eu fui numa pasta bem específica chamada Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Então eu fui secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Lá me deram uma missão bem especial, por quê? Eles tinham a hegemonia da informação, eles, a esquerda. Eu vou dividir em certo e errado, ou direita e esquerda, porque quem está no centro já é de esquerda. Quando a gente fala de esquerda, eles tinham a hegemonia da informação. Como que a gente se informava antigamente? Você já, opa, olha o subconsciente nosso trabalhando, ó, aconteceu alguma coisa. A gente tinha o William Bonner que passava informação pra gente. Como que o Bolsonaro ganhou a eleição? Rede social, o nosso celular, porque a gente começou a ver a realidade das coisas e não a verdade que eram nos passado. Quando eu cheguei lá e vi como a esquerda manipula a massa através da informação, um dos meios que é a informação, me deram uma missão muito complicada: garantir a liberdade de expressão no ambiente digital. Então eu, lá em 2021, eu editei a MP, saiu da minha secretaria, fui eu que comecei, no Ctrl+N comecei o documento do zero, para garantir que as pessoas pudessem ver o que quisessem ver, conseguisse sentir a informação que precisava. Imagina se não tivéssemos a rede social, com o que aconteceu com relação ao filme Dark Horse, com relação ao Banco. Imagina a informação que iam passar pra gente. Aí não, graças a Deus nós temos rede social para poder falar o quê? Olha, vê se faz sentido. Eu quero dinheiro, eu busco dinheiro. Aonde eu vou? Em qual instituição? Num banco. Ótimo, vou em um banco. Se eu falar para vocês do banco, sei lá, se eu perguntar, quero financiar uma casa, Caixa Econômica? Caixa Econômica? Caixa Econômica. Se eu quero financiar um carro, BV Financeira? Quem é do audiovisual sabe, os bancos credenciados, tem um negócio chamado FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Infelizmente é aquela bosta do Banco Master. E a gente está falando de 2024, gente. Pelo amor de Deus. Então, tipo, você quer dinheiro, vai num banco, você vai gravar um filme, ou credenciado que tem acesso ao FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, era o Banco Master. Tanto que Luciano Huck, a Fórmula 1 que foi gravada, foi toda gravada com financiamento, com investimento, que teria um retorno. E olha como a esquerda, fazer um parênteses aqui, como a esquerda trabalha. Teve a delação do Vorcaro, falou que foi republicana a negociação com o Flávio e tal. O que a imprensa divulga lá no portal da G1? Daniel Vorcaro blinda Flávio. Ou não é, porque não teve sacanagem.
Falou de tudo, falou até lá do Batoré do Senado, a Columbre, né? Falou dele, falou da mulher lá, falou, ou tranca-rua, né? Mas assim, desculpa. Mas assim, olha o absurdo. Falou tudo isso do Flávio, falou que não teve, mas não, blindou. Mas é porque é realidade. Eles tomam para si a régua que eles fazem. Isso não pode acontecer. Pois bem, estou também, obviamente, a Lei Rouanet. Eu fui substituto, eu fui secretário especial de cultura substituto. Então, quando o colega Mário Frias, o colega do deputado Mário Frias, ele infartava, também infartou algumas vezes, quando ele viajava para o exterior, eu que assumia o Ministério da Cultura. IFAM, IBRAM, FUNARTE, dava vontade de implodir tudo, vocês devem imaginar. Então, Lei Rouanet, a gente conseguiu moralizar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet em si, no seu bem jurídico tutelado, na sua exposição de motivos, não é ruim, mas é assim que eles trabalham, né? Mas uma das vantagens da Lei Rouanet é que ela tira o poder de um psicopata ter a caneta na mão. Caso depois, qualquer coisa, a gente viu aqui como o Dória fez no estado de São Paulo, vai falar o que é cultura. Então ele autoriza que as pessoas se autorregulem, escrevam projetos e busquem captação para poder executar um projeto cultural. Que via de regra é até ok, só que não do jeito que eles fazem. Que eles centralizam recursos públicos para meia dúzia. Eu tive o privilégio de escrever, como por exemplo, que a Marcha da Jesus pudesse ser fomentado pela Lei Rouanet. Fui eu que tenho minha assinaturinha lá, se vocês puxarem a discussão normativa. Foi o segundo decreto, foi a segunda discussão normativa que o Lula derrubou. Agora, eu pergunto para vocês, faz sentido a Lei Rouanet fazer Marcha da Maconha e não fazer Caminhada para Jesus? A palavra cultura, a tipologia dela, culto, vem da onde? Pelo amor de Deus! Mas eles combatem o cristianismo. Um dos pilares da nossa sociedade é judaico-cristã. Mas não, eles não deixam, eles não permitem. Porque a Bíblia, ela é uma bússola para conviver em uma sociedade sadia. Até mais fácil você ler a Bíblia do que ler o Código Civil. É chato pra caramba para quem tem todo o dente. Ler a Bíblia, que a Bíblia é bem melhor. Com anedotas, com formas de explicar. Pois bem, saí do governo, fui trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas, como o Sandrão comentou. E realmente, tem alguns defeitos que ainda não entendeu a nossa guerra. A real guerra que nós não somos tecnocratas. Eu particularmente, acredito que eu seja bom no papel. Mas não é assim que funciona, a gente não pode mudar, porque o papel aceita tudo. Na nossa Constituição está escrito que a gente tem direito à saúde. Ninguém mais está ficando doente. Tem direito à vida, ninguém morre. Todo mundo virou imortal, direito à segurança. O papel não serve para nada, para criar narrativas. Não caiam nessa, pelo amor de Deus. Então, quando eu estava aqui, governador Tarcísio, a secretária de comunicação me chamou, falou: Carmona, ó, seguinte, a gente tá com um plano de governo mais positivista. Então, ó, você não pode falar mal do Lula, mas você pode, por conta de rede social, querida. Você não pode falar mal do Lula, mas pode falar bem do Bolsonaro. Você não pode falar mal de ladrão, mas você pode falar bem da polícia. Pô, é chato pra caramba, né? Isso aí você não consegue se posicionar. Você não consegue se posicionar. Resumindo, fiquei lá 1 ano e 4 meses como diretor do ITESP, que é o Instituto de Teste de São Paulo, que eu cuidava de assentar. Foi legal. Nesse período, mudei o nome de um assentamento que chamava Che Guevara para a Irmã Dulce. Amém. Amém, amém. Mudei para a Irmã Dulce. Obviamente, recebi o telefonema que, ó, tá muito radical, tal. Nisso, teve uma pessoa chamada Roberto Carneiro. Quem não conhece, eu recomendo que conheça, uma pessoa que, graças a Deus, entrou no lugar agora do Kassab. Ele me chamou e falou: Carmona, pô, pediram uma indicação lá para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, acho que eu vou colocar você. Falei: pô, São Caetano não é o Auric, o PSDB? Eu sempre briguei mais com o PSDB do que com o próprio PT, porque né? Aí, não. Mas ó, você está indo com a chancela do governador. Então, falei: opa, então eu vou poder fazer o que eu quero fazer sem pedir licença? No máximo eu peço desculpa? Então bora nessa. Foi onde eu vim para essa cidade maravilhosa, que eu vivi aqui do outro lado do rio e sempre admirava a cidade de São Caetano do Sul. Então aqui eu vim como secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações do Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, trabalhando com a Mônica, que está ali do lado, com a Marisa, que está ali, com o Ramírez, que eu citei agora no começo. Quem mais tem aqui que trabalhou comigo? Acho que... o motorista lá, o Pimentinha, seu José ali, era o meu motorista, aquele bigode lá de polícia. Foi ele mesmo.
E aqui a gente ficou. Cadê? O Sherk ali também, trabalhou, foi meu diretor ali também, não é? E aqui eu fiquei como secretário de Desenvolvimento Econômico. O que eu fiz como secretário de Desenvolvimento Econômico? Ô, deputado, você precisa ir? É? Então tá, tô acabando. Já tô agora em 2020, já. 2022, melhor ainda. Não, 24. Bom, em 2024 cheguei aqui, o que eu fiz? Lei da Liberdade Econômica. Junto com uma vereadora eleita na época, Thais Pinel, Lei da Liberdade Econômica. O que nós fizemos em São Caetano? Primeiro, tirei aquela baixaria que estava nos sites lá do portal do emprego falando gênero. É sexo masculino e feminino, não é cis, não é trans, não. É sexo masculino e feminino. Ponto. Acabou. Outra coisa, Lei da Liberdade Econômica. O que tem a Lei da Liberdade Econômica? Nós tiramos o peso municipal das costas do empresário, que quer quem gera emprego. Então, por exemplo, isentamos 206 quinais de precisar de alvará de funcionamento. Faz sentido um escritório de contabilidade precisar de alvará de funcionamento? Uma empresa de desenvolvimento de software, um escritório de advocacia, não precisa. Resultado, 511 empresas abertas em um mês em São Caetano. Isso no agosto de 2024. Eu cheguei em maio de 24. Nós abaixamos o imposto para desenvolvimento de software. A gente sabe que São Caetano tem uma certa dificuldade de estacionar o carro e tudo mais. Então, eu vi que a aptidão da cidade com relação à tecnologia, abaixamos de 4% para 2%. Então, mais uma ação que nós fizemos para poder tirar. Tinha portal do emprego, tinha o co-work municipal. Co-work municipal que possibilitasse que as empresas pudessem ir lá trabalhar, até colocar o CNPJ lá como filial. Aí a gente teve uma discussão na procuradoria para ver se poderia ter endereço fiscal no co-work municipal, parque tecnológico, com startup, que para poder fomentar e fazer rodar. Fora turismo, a gente fez algumas coisas também bem interessantes, não vou me estender muito aqui não. E depois eu fui para a Secretaria de Planejamento aqui na Prefeitura de São Caetano do Sul, que foi aonde eu saí agora há pouco, acabei ficando 2 anos aqui em São Caetano do Sul. Um dos movimentos que eu comecei, que eu até tive o contato com um vereador aqui de São Bernardo do Campo, aí ele me explicou, ele tinha um projeto chamado Supremo é o Povo. Pô, fantástico, Supremo é o Povo mesmo, no papel, né? Infelizmente no papel, mas o poder emana do povo, está lá no nosso preâmbulo da nossa Constituição, mas a gente sabe que não é, tenta uma pessoa fazer uma PEC, não pode, não tem como, mas tem um projeto de lei ordinário, não existe, infelizmente. Enfim, que eu conheci um projeto chamado Meus Filhos Minhas Regras, que ele tinha criado, mas estava com poeira em cima, assim. Aí eu falei, não, pega aí, deixa eu pegar para criar. Que é onde vocês sentaram aí, provavelmente tem esse adesivo. Deixa eu pegar um, aqui, ó. Que é esse Meus Filhos Minhas Regras, que é o maior movimento do Brasil em defesa do direito dos pais no ensinamento da moral dos seus filhos. Não é escola, não é youtuber, não é o Felca que vai falar o que as minhas filhas vão aprender. Olha a dissonância cognitiva que existe nisso. O cara, ele tá querendo entrar dentro da minha casa, abrir minha geladeira, pegar minha Coca Zero, dar um tapa na minha cara e criar minhas filhas, sendo que ninguém as ama como eu amo. Ninguém ama mais os filhos de vocês quanto vocês. Essa é a realidade das coisas. Mas eles vêm falar, não, eles vêm com historinha. Pô, o deputado foi preciso, foi cirúrgico quando ele fala que o MEC tem que acabar. Agências reguladoras, elas não deveriam existir, elas só regulamentam. Direito constitucional em 3 minutos. Artigo 37 da Constituição. São os princípios da administração pública, tá? São 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio da legalidade. O que não é proibido é permitido. Eu posso fazer o que eu quiser, a não ser que tenha uma lei que me proíba. Agora, vou dar um exemplo. Cidade de São Paulo, a gente pode rodar com o nosso carro qualquer dia na cidade de São Paulo? Não, porque tem uma lei que proibiu de que todo carro poderia circular todo dia. É o rodízio, a lei do rodízio. Então tá, então a gente chegou à conclusão que quanto mais leis, mais coisas proibidas. Beleza?
O Estado vende alguma coisa? O Estado produz? O Estado não. O que ele faz? Arrecada, enfia a mão dentro do nosso bolso para tirar o nosso dinheiro. Então vocês concordam comigo que quanto mais leis, maior tem que ser o Estado para fiscalizar as leis que ele mesmo criou. Só que ele não trabalha. É algo que tende a crescer. Muitas pessoas me perguntam: Carmona, quando você for, se Deus assim te abençoe e você for deputado, você vai fazer? Revogar. E a primeira lei que eu vou revogar do estado de São Paulo é proibição do canudinho de plástico. Pelo amor de Deus, faz sentido? Quem tem filho pequeno aqui e compra o todinho? O todinho, compra o todinho. É canudo de papel. E ele vem envolto em quê, Paulo? No plástico, velho. Faz sentido? Não faz sentido. E você sabe, toda administração pública, uma vez por ano, tem a LDO e a LOA, que é a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Ordinária Anual. Um é que fala como vai gastar, o outro fala o que vai gastar, tá? O tamanho que teve que aumentar o PROCON, que é o órgão fiscalizador do demoniado canudinho de plástico, sabe quanto teve que a mais? 26% por conta de uma lei ridícula. E lembrando, ela não produz, ela não vende, ela multa e arrecada. Então o PROCON teve que começar a procurar mais dinheiro multando. Quanto maior o Estado, menor a nossa liberdade. Quanto menor a nossa liberdade, pior para nós e nossa família. E quando eu vejo um evento assim, cheio, lotado, num domingo de manhã, não chuvoso, tudo indicava que seria, para poder ver sobre política, para as pessoas começarem a se politizar, gente, isso é fantástico, isso é fantástico. E quando eu trabalhei com o governador Tarcísio de Freitas, até esses dias atrás, um grande amigo meu, que é inclusive o coordenador de campanha, foi lá encontrar o Tarcísio, falou: eu trabalho com o Carmona. Aí o Tarcísio falou: o radical? Aí ele me contou, eu falei: radical, cara, radical. Aí eu, sou radical, radicalmente honesto, radicalmente temente a Deus, radicalmente família e principalmente radicalmente Bolsonaro. Já avançamos para as 11h30. Gostaria de agradecer genuinamente a presença de todos. Não vou abrir agora para perguntas. Vocês receberam o meu cartão, tem o meu celular, é o meu. É o da Fernanda? Não, é o meu celular que tem esse cartãozinho. Quem não tiver pode mandar mensagem, tiver problema. Se a gente não conseguir resolver, a gente chora junto, porque é o que eu consigo fazer. Eu vim do nada, sou filho de um carreteiro que puxava cevada na Brahma e consegui chegar com muita sorte. Então, obrigado a todos, tenham um excelente dia. Nossos agradecimentos ao doutor Felipe Carmona, nosso pré-candidato a deputado estadual, pela sua excelente contribuição.